Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, faço parte da equipe de gestão dos FIIs de crédito aqui da XP Asset. É imenso prazer falarmos aqui hoje com as senhoras e senhores sobre Maxi Renda nesse terceiro TRI de 21. E a gente vai falar um pouquinho da nossa cabeça, perspectiva que a gente veio para o fundo, para o mercado mais à frente, tá? Vai começar aqui com um breve resumo sobre o terceiro TRI, na página 3. Então, foi um trimestre que seguiu ali a pressão nos mercados que a gente já via ali no segundo TRI. Então, juros futuros continuaram muito pressionados, a curva abriu bem, a inflação também foi alta. Nos 3 meses ali do trimestre, a gente teve inflação ali por volta ali do 1%, então muito acima ali da média do que vinha o primeiro semestre. As commodities seguem muito em alta, muito ali devido à desorganização das cadeias logísticas que a gente viu no mundo, problemas de transporte e a demanda ali com o mundo voltando ali às atividades normais. Na China a gente viu ali preocupações acerca de crédito de incorporadoras muito grandes, acho que o caso mais na mídia tal da Evergrande, mas teve vários casos ali de crédito que preocupou ali bastante. Então foi um semestre bastante lá fora bastante volátil, aqui no Brasil também não foi diferente. Então, até a falta de perspectiva do mercado em relação ao compromisso fiscal do governo, em meio da PEC dos precatórios, auxílio aos vulneráveis, desidratação ou até mesmo retirada de pauta de reformas importantes, trouxeram bastante certeza ali, volatilidade no mercado brasileiro, e com isso aí a gente viu uma abertura muito forte das curvas de juros, perspectiva de inflação, e redução ali de previsão de PIB e tal. Do lado bom, a gente vê ali a vacinação seguiu muito forte, então o Brasil ultrapassou em muitos países até de primeiro mundo e seguiu muito forte, e as atividades têm voltado bastante bem, tá? Até quando a gente olha alguns níveis aí, alguns trackings de mobilidade e tal, a gente vê o Brasil já até bem próximo ali do pré-pandemia, tá? No setor de real estate em específico, primeiro residencial, o mercado ainda segue bastante forte, apesar dessas incertezas, mas ainda na tônica lá que a gente já vem falando há algum tempo, desse novo normal, então busca ali por moradias maiores, questão do home office, as pessoas saindo ali dos grandes centros para moradias maiores, em regiões ali mais afastadas ali dos grandes centros. É, Também ali no setor logístico segue muito forte, na cidade logística, questão do last mile, do e-commerce. Fim do home office também ali no setor de lajes tem começado alguma movimentação, vacância começou a dar uma reduzida. Então o setor, a despeito de todo esse macro um pouco mais turbulento, segue muito forte. A gente segue muito confiante, no mercado de CRI, as emissões também seguiram muito fortes, né? Então até batemos um novo recorde histórico. Então, a gente segue muito confiante, é um setor muito resiliente no Brasil, muito forte, mas obviamente nossa atenção aí com já esse novo patamar de juros que a gente precifica, a gente fica um pouco mais atento, vamos olhar muito o impacto disso nos financiamentos habitacionais, até um ponto que a gente falava aqui nos últimos calls, quando a Selic foi para 2%, a gente não viu os financiamentos caírem na mesma magnitude, da mesma forma que agora com essa volta, essa correção da Selic, os financiamentos não têm subido tanto, não têm acompanhado, até mesmo o caso da Caixa ali foi reduzido. Então, o mercado ainda assim, perspectiva bastante forte, tá? A gente cita aqui alguns casos de desinvestimentos de muito sucesso de permutas financeiras. A gente teve 2 aqui nesse trimestre. Só lembrando um ponto, pessoal, assim que a gente gosta de frisar, o André também vai reforçar um pouco mais à frente ali na parte, vai mostrar até um gráfico. São investimentos ali de uma maturação um pouco mais longa, 2 a 3 anos, que voltam ali, vamos dizer assim, o grosso do caixa. Então, esses desinvestimentos foram basicamente o que a gente fez 3 anos atrás, então no outro nível de PL do fundo e tal. E ali em 2020, 2019, a gente fez uma safra grande de investimentos em permutas, né, até acompanhando o crescimento do fundo. Então, que a gente segue muito confiante da mesma forma desses 2 investimentos. A partir do ano que vem, até mesmo 2023, tem muito dividendo para voltar. É o que a gente vai comentar mais à frente.
e a gente acha um risco-retorno bastante interessante. Então, a gente está falando aí de inflação mais 12, 13, 14, em riscos muito controlados, empreendimentos em regiões muito nobres, muito fortes aqui de São Paulo, muito líquidas, resilientes aí do mercado imobiliário, tá? Então, até mais um comentário também, a gente acha, né, que o mercado, de alguma forma, está criando uma dicotomia falsa, no sentido de, pô, subida de juros, todos os fundos imobiliários sofrem, mas a gente acha que na classe dos fundos de CRI são fundos muito defensivos, então, basicamente, a gente pode ficar pós-fixado, igual o Maxi Renda mesmo, metade dos CRIs aproximadamente são em CDI, que se beneficiam dessa alta de juros, são posições mais líquidas, a gente consegue vender, reaplicar em taxas maiores. Então, às vezes, é até uma oportunidade, né, desse mercado, até meio paradoxal que nesse momento de juros mais altos, inflação forte, a gente aqui na gestão pode até reduzir um pouco do risco dos fundos, então concentrando de fato em nomes muito high grades, porque basicamente também o André vai falar disso um pouco mais à frente, os retornos nominais, mesmo dos que high grades, começam a ficar bastante altos, se aproximar do high yield, vai com risco corporativo bastante baixo, tá? Então até meio paradoxal, mas a gente vê até a oportunidade de reduzir risco e aumentar yield nesse período aqui, por isso a gente acha uma classe bem interessante, resiliente mesmo nesse mercado mais atribulado, tá? Então, falar um pouquinho de alocação, a gente seguiu, igual eu acabei de falar, assim, em CRIs mais high grades, então a gente cita aí General Shopping, Ripple, Fenza, que a gente vê na nossa visão taxas interessantes, retornos nominais também interessantes, ao invés de entrar muito risco, então a gente prefere deixar esse portfólio líquido, também permite ganho de capital, liquidez secundário. Então, na alocação de crise, a gente seguiu o que a gente já tem falado, tem dado guidance já há um bom tempo. Seguimos forte novamente na alocação em permutas, igual a gente citou agora alguns cases. Em FIIs também a gente foi um pouco mais agressivo, assim, compramos mais em relação aos últimos TRI, mas algumas coisas específicas a gente via algum preço bom no mercado, ou então CRIs ali com a sua essência de dívida, de CRI. A gente cita até o LP11, que no fundo basicamente um CRI de estoque, né, de SPS, que estão dentro do fundo, mas tem a natureza de dívida aqui, que é do Maxi Renda, tá bom? Então, acho que dá para seguir para o 4. Por favor, Thiago. Que a gente cita alguns dados aqui do fundo, então a gente fala ali rendimento aproximadamente aí 8 centavos por cota. A gente vem até sentindo já CDI, IPCA repercutindo bem aqui no rendimento do fundo, mesmo a renda recorrente, a gente vê aqui na gestão que já tem mudado de patamar. Então a gente segue, igual a gente falou agora, bastante confiante, mesmo com um portfólio muito tranquilo ali de crédito. A gente seguiu forte nas alocações, a alocação líquida aí aproximadamente 180 milhões, em FIIs mais de 110 milhões e 30 milhões de permuta, tá bom? E a gente cita aqui também, novamente, a gente bateu um recorde bastante expressivo, de mais de 450 mil cotistas aí, maior base aqui da indústria de fundos imobiliários, tá? Então, a gente vai aprofundar um pouco mais no macro aqui, a partir da página 6. Então, sobre PIB, né, o que a gente já também o que a gente falou aqui já nos últimos dois calls, aqui a XP Asset, aqui nossa equipe macroeconômica era bem confiante em relação ao PIB. Então, quando o mercado está falando de algo como 2% para esse ano, a gente já estava em 4 alguma coisa, o mercado fez catch-up, hoje já está em 5%. Então, a gente já estava confiante. Nossa preocupação é mais mesmo, então, olhando para frente. Então, ano que vem específico, já com esse cenário de juros mais altos, inflação pressionada, e ainda é um ano eleitoral, que né, historicamente no Brasil é um ano mais volátil, ainda mais com uma eleição que promete ser bastante polarizada aí. A gente segue bastante confiante também, tá? Sobre a Selic, igual a gente falou, é impressionante, né? Até como em um trimestre, né, em relação ao último call, o cenário mudou bastante. Então, quando a gente está falando no outro call de 6,5%, 7% no final do ciclo, aqui a gente já está falando algo entre 9% e 10%, tá? Então, bastante gente já prevendo aí nos 2 dígitos. E, de novo, a nossa atenção principal aqui
de fato aí na saúde das empresas, como isso afeta ali principalmente dívidas mais de capital de giro, que afetam ali o crédito das empresas, e o seu efeito também dos juros nas taxas dos financiamentos imobiliários, que afetam diretamente aqui a nossa indústria aqui imobiliária, tá bom? Na página 7, acho que até um reflexo nisso, consequente de tudo que a gente falou até agora, então a gente viu níveis industriais, nível de confiança um pouco já em queda nesse trimestre, que nesse cenário de juros mais altos, então a gente conversa muito com os empresários aqui, os diretores das empresas que a gente investe. Então, é claro que num cenário de juros mais altos, inflação mais pressionada, eleitoral, incerteza, confiança tenha caído um pouco nesse trimestre, mas novamente, grosso modo, nossos investimentos são empresas muito grandes que ainda são muito resilientes, né, mesmo num cenário mais adverso. Então, e na página 8, a gente fala um pouquinho da inflação e nível de emprego. Então, o IPCA segue bastante pressionado, até uma preocupação nossa que segue um pouco desancorada para 21 e 22, até no Fox a gente viu ontem, começou, né, o efeito já na inflação de 23, tá? A gente até falava nos últimos calls também, que de alguma forma aquele IGPM muito pressionado que a gente viu aí nos últimos 12 a 18 meses, de alguma forma ali ia impactar nesse PCA mais à frente, uma vez que a IGPM é uma inflação mais do atacado ali, corporativa, e à medida que fosse voltando a demanda, a economia reabrindo, esse PCA podia ser um pouco mais pressionado, tá? E também na indústria aqui imobiliária, o NCC, uma notícia que a gente pode considerar até boa, a gente vê que parou um pouco ali o ritmo do aumento, que vinha muito forte no primeiro semestre, então a gente teve mês ali no começo do ano de mais de 2% do INCC, tá? O INCC parou de subir bem, a gente vê já se estabilizando num patamar já um pouco mais confortável, tá bom? Sobre o CAGED, o que a gente já falava também, que segue muito forte, hoje mesmo a gente teve um dado bastante forte, e a gente via que era até meio ao contrário, né? Que a gente vê a taxa de desemprego ainda muito alta e que a gente falava que nas PAs, nossa equipe macroeconômica, que a PNAD, quando voltasse às pesquisas normais, pesquisas presenciais, isso ia fazer um catch-up e ia convergir mais, e é o que a gente tem visto aí no nível de emprego no Brasil, tá bom? Por último, aqui da minha parte, na página 10, a gente fala alguns indicadores do fundo. O fundo vem outperformando aí o IFIX, o CDI, considerando todos os rendimentos também. A gente vê na direita o que a gente falou há pouco, então os rendimentos dos fundos têm vindo em alta aí nos últimos meses. Apesar da gente ter esse ponto que a gente falou, por exemplo, das permutas, que grosso modo voltam mais, né, na entrega dos imóveis, a gente tem o André vai mostrar mais à frente, tem muito rendimento para voltar das permutas, mesmo assim a gente está conseguindo repassar bastante para os rendimentos, se beneficiando aí dessa alta de CDI e inflação, tá? A gente mostra a liquidez bastante em alta e a base de cotistas, igual a gente falou, né, até impressionante, em 2 anos multiplicou por quase 10 aí a base de cotistas do fundo. Então, acho que isso aqui é um pouquinho do resumo que a gente viu nesse TRI, um pouco do macroeconomia e tal. E o André aqui, gestor do fundo, vai continuar e entrar um pouco mais no fundo. A gente fala ali mais no Q&A. Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Boa tarde, pessoal. Gostaria primeiramente de cumprimentar aí quem está nos ouvindo, dando continuidade aqui na apresentação no slide 12. Bom, o Maxi Renda, né, como o Evandro já antecipou, é um fundo aí de gestão ativa, né, múltipla estratégia, né, sendo a primeira aí nosso book de CRI, que representa 69% do patrimônio líquido. Em segundo lugar, a gente tem aqui as permutas financeiras, que representam ali 13% do patrimônio líquido. Temos o terceiro book do fundo, que é basicamente o nosso book de Fund of Funds, né, fundo de fundos, imobiliário, né, naturalmente, que representa ali 7% do patrimônio líquido. E na data aí do presente relatório, nós tínhamos pouco mais de 10% em caixa,
Só para esclarecer, o Maxi Renda é um fundo que sempre terá uma parcela do patrimônio líquido em caixa, né? É um fundo que carece aí dessa necessidade de caixa muito em função de 3 fatores, tá? Primeiro, aqui na minha visão, em momentos de muita volatilidade, né, estresse de mercado, ter caixa aí para fazer frente a oportunidades é fundamental e, naturalmente, casa bem com a estratégia de gestão ativa do fundo. Em segundo lugar, nós fazemos aí uma gestão extremamente ativa, como o Evandro comentou ali no início da apresentação. Então, a nossa gestão ativa ali, principalmente nos ativos mais líquidos do fundo, ou seja, nosso book de CRI, naturalmente, em função dessa gestão ativa, volta muito caixa para o fundo. Então, por exemplo, no terceiro trimestre, nós vendemos aí mais de 100 milhões de operações. E se não tivéssemos vendido, né, esse montante todo, a gente teria aí menos de 5% do fundo em caixa, mas, por outro lado, também não teríamos aí gerado um ganho de capital que, de certa forma, foi muito importante para compor ali a base de distribuição de rendimentos para os cotistas, né? E se a gente analisar os últimos 2 trimestres, foram quase 300 milhões de operações vendidas. Então, de fato, essa gestão ativa ela gera muito caixa para o fundo. E o terceiro e último fator aqui, na minha visão, o fundo tem muitas operações também, e naturalmente, sem vender esses ativos, sempre tem ativo pagando o principal que precisa ser reinvestido, né? E isso naturalmente gera caixa aqui para o fundo. Então, explicando, pessoal, aqui os books do fundo, né? Os books de CRI e permuta são as alocações estratégicas, né? A gente sempre reforça esse entendimento aqui nos nossos calls trimestrais. Ou seja, são alocações aí de maior importância para o fundo, né, o coração do fundo, e o book de Fund of Funds, né, fundo de fundos, ele é meramente tático, ou seja, são movimentos ali pontuais de oportunidade para gerar ganho de capital em um curto espaço de tempo. Em alguns outros casos, né, que a gente vai explicar mais adiante, são posições em que a gente enxerga isso como uma estratégia similar aos CRIs, mesmo que esteja alocado aí no book de Fund of Funds e tem um fundamento de crédito por trás, tá? Mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais algumas operações que a gente tem um pouco dessa visão. Então, só para deixar claro, o nosso target de alocação, né, o nosso objetivo de alocação do Maxi Renda, estamos falando de 80% em CRI e 20% em permuta financeira, tá? Que são operações naturalmente com mais taxa, né, o que a gente chama de high yield. Indo aqui para o slide 13, bom, sobre o nosso book de fundos imobiliários, né, no gráfico superior à esquerda, podemos aí notar que montamos uma posição grande no ativo TGLG11, que é um fundo aí da GTS. Aqui, né, a gente entende que né, temos um ótimo risco-retorno, tá? Dado que estamos falando aí de imóveis logísticos extremamente bem localizados e de ótima qualidade construtiva, com retornos ali superiores a IPCA mais 8,5, tá? Algo próximo disso. Quando a gente compara fundos similares, os retornos estão bem abaixo disso, mesmo considerando essa nova realidade de juros que impacta diretamente, né, os fundos imobiliários de tijolo. Além disso, nós temos aí 2 FIIs, né, 2 fundos imobiliários que a gente enxerga aí com essa ótica que eu comentei, similar a um CRI, né? Mais do que um CRI, do que um FII propriamente dito, principalmente no caso de SPVJ, que são vários sale-leasebacks com uma concentração grande aí no Grupo Assaí, e esses contratos têm características de crédito, né, dado que são contratos de longo prazo e com multa rescisória aí equivalente a todo o saldo de contrato. Então, basicamente, a gente corre aqui o risco de crédito do locatário, por isso aí que eu costumo dizer que são similares aos CRIs, né, que o Maxi Renda está bem exposto. Sobre o ativo HBR, é uma tese similar, mas aqui, né, são basicamente 50% dos contratos atípicos, ou seja, esses contratos mais fortes. Além disso, conforme o Evandro já adiantou, nós fizemos aí um investimento de aproximadamente 27 milhões e meio no fundo Lago da Pedra, né, que é o LP11. A gente costuma apelidar isso aqui como DEMAC 2, né? O DEMAC, para quem conhece e se lembra, era um fundo imobiliário quadridimensional, cujo objetivo aí foi basicamente correr risco de estoque com a gestão da própria empresa Direcional. Direcional, para quem não sabe, é uma empresa AAA,
Então, pô, tem uma excelente aí gestão e risco de crédito. E esse DEMAC, né, enfim, que é o que a gente está fazendo uma analogia aqui, ele foi, basicamente, ele adquiriu aí ativos, né, da própria Direcional com um bom desconto, desconto esse aí para fazer frente a um conforto para os investidores. Aqui, no caso do LP-LP11, é uma estratégia parecida, né? Ou seja, algumas SPS foram adquiridas da Direcional, com desconto bem relevante também, tá? A exemplo lá do DEMAC. Só que no caso do LP-LP11, a própria Direcional ela também é acionista da Hold, né? O que é excelente, né? Naturalmente, a gente tem ali a companhia alinhada no risco, e aqui também existem alguns projetos em desenvolvimento, mas a gente está falando no final do dia de um risco de execução 100% direcional, né? Então, é um retorno ali alvo de CDI mais 5, e na nossa cabeça é uma baita relação risco-retorno, tá? Então, é um investimento que, embora esteja de novo aqui no book de fundos imobiliários, a gente enxerga isso como risco de CRI, tá? Aqui também eu acho que uma consideração importante foi uma operação que a gente chama de private placement, então é uma originação própria aqui da XP Asset, né, sem intermediários. Então, naturalmente, por isso que a gente conseguiu uma boa relação risco-retorno nesta operação, tá? Por fim, a gente também montou uma posição de 15 milhões no fundo da Guardian, né, esse já ME11, que está rodando ali com um dividend yield de aproximadamente 10%, 10,5%, tá? Então, todos os contratos aqui são atípicos, né, excelentes, né, riscos de crédito. Estamos falando de risco de crédito BR Foods, Souza Cruz, Liquid, que tem uma carta fiança aí do Citibank, né, dispensa aí apresentações. Então, realmente é um risco-retorno também muito, muito interessante, e foi essa posição que nós montamos aí ao longo do trimestre. Sobre o book de CRI, gráfico aí superior da direita, nós temos aí nessa data base do relatório mais de 70 operações, são 71 operações para ser mais preciso, sendo que 90% do saldo alocado está ali no que a gente chama de high grade, né, e 10% em high yield, né, operações que têm um retorno nominal maior, embora tenha também um risco maior. Então, aqui vale mencionar que boa parte dos CRIs alocados pelo Maxi Renda são frutos de originações próprias, né? A exemplo do que a gente acabou de descrever aí com a operação da Direcional, né? LP-LP11. A gente consegue, em função disso, encarteirar bons ativos aí com prêmios intrínsecos, né? Então, portanto, nesses casos aí, nós temos aí uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda, né, desses ativos, né, no mercado secundário, e não somente carregá-los ali até o vencimento, tá? E pelo fato de serem ativos com bons nomes de crédito, isso nos permite gerar aí a carteira, né, vender com uma certa facilidade. Então, um exemplo que eu sempre costumo dar aqui nos calls trimestrais, né, operações ali que o mercado tomaria por inflação mais 6, né, IPCA mais 6, por hipótese, a gente consegue originar e estruturar essa mesma operação por inflação mais 7, né, 1% a mais, ali 100 bips a mais, e vender pelos mesmos inflação mais 6 que eu mencionei que o mercado tomaria. Então, basicamente, a gente consegue arbitrar com uma certa recorrência e facilidade, tá? E por isso, né, que dentro aí do trimestre a gente vendeu mais de 100 milhões de operações. Então, vale, né, mencionar aí que essa gestão realmente é ativa, a gente bate muito nessa tecla, mas é para realmente reforçar que isso não é algo pontual, e sim recorrente da nossa gestão. Sobre o book de permuta financeira, né, esse gráfico aqui abaixo, então, o Evandro antecipou aí no início da nossa conversa que foram alocadas em 2 novos projetos, com retornos aproximadamente de inflação mais 15, e ao longo do trimestre também foram feitos aí 2 desinvestimentos, né, também 2 projetos, que chegaram basicamente aí ao final da tua vida, né, chegaram na maturidade, e tivemos aí ótimos retornos, tá? Então, foram retornos ali superiores à inflação mais 15, então, mais alguns cases de sucesso aí que vão aí para o histórico do fundo. Só relembrando, a gente começou a fazer essa estratégia em 2016, né, quando esse novo time aqui, que já está há um tempo aqui à frente do Maxi Renda, assumiu a gestão, e de lá para cá a gente vem operando muito bem essa estratégia. Então, o fundo hoje tem 24 obras, tá? Aqui eu acho que vale relembrar como é que esses investimentos são feitos.
Essas permutas aí, basicamente, trata-se de investimentos em desenvolvimento residencial, em parceria com boas incorporadoras. Então, basicamente, o Maxi, ele tem, o fundo aqui tem os principais riscos do setor muito bem mitigados na estrutura dos documentos, né, como custo de obra, reclamações, embargos, atraso das obras, então tudo isso aí está totalmente mitigado. Basicamente, o Maxi tem um percentual da receita do projeto, como se fosse, a gente faz uma analogia, como se fosse um imposto sobre as receitas, independente do resultado do projeto. É o que a gente fala aqui, o que a gente chama de linha de cima de uma DRE, né? Ou seja, o Maxi Renda não corre o risco do lucro do projeto, e sim o risco da receita do projeto, né? O que é muito positivo aqui para o fundo. São projetos, né, como o Evandro também mencionou, todos em São Paulo, então a gente se preocupa muito com a localização, dada a resiliência da praça, de fato é o que carrega aqui o país, a parte de real estate, né, de desenvolvimento residencial. São Paulo aí, obviamente, sempre vai ser aí o nosso carro-chefe. A gente vai dar um pulo aqui no slide 29, para a gente entender um pouco como é que funciona a dinâmica de fluxo de caixa dessas permutas. Então, basicamente, pessoal, nesse slide fica, acho que muito claro como é que seria a dinâmica de fluxo de caixa de uma permuta financeira. Então, por exemplo, da esquerda para a direita, nós temos alguns milestones, né? Então, por exemplo, a gente tem um lançamento, depois de 6 meses. Isso aqui, pessoal, só um parênteses, é só um exemplo de uma obra, tá? Naturalmente, cada projeto tem a sua dinâmica, mas eu diria que boa parte dos projetos tem aí um comportamento muito parecido com o que eu vou explicar aqui. Então, da esquerda para a direita, a gente tem ali basicamente o lançamento. Depois de 6 meses, em média, acontece o início das obras, né? Daí a gente está falando de mais ou menos uns 3 anos de construção, né? O período de construção de um prédio, né? De uma torre. Então, entre o início de obra e o habite, estamos falando de 3 anos. E depois do habite até o término, estamos falando aí o período de repasse, que é um prazo médio de 6 meses. Então, pessoal, entre o lançamento, né, da esquerda para a direita, entre o lançamento até o habite, estamos falando que todas as unidades que foram vendidas, em média, nós recebemos aqui, o fundo recebe 20% do que foi vendido. E os outros 80%, nesse exemplo, vem no período de repasse, né, ou seja, depois do habite. Então, notem que, basicamente, 80%, ou seja, boa parte do fluxo de caixa, vem num curto espaço de tempo de 6 meses. Então, voltando aqui para o slide 13, a gente, né, sempre recomenda que olhem aí nos relatórios mensais as datas de habite, né, porque basicamente é depois dessas datas que boa parte do fluxo de caixa são retornados aí para o caixa do fundo. Então, a gente se preocupa muito, né, obviamente, com o nível aqui de transparência de informações, e no aspecto aqui de permuta financeira é muito importante sempre entender ali as datas que a gente principalmente coloca nos relatórios, tá? Pulando aqui para o slide 18. Maravilha. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o mercado de CRI, tá, pessoal? Bom, aqui nesse slide, né, acho que o que vale a pena destacar é que trimestre pós trimestre, né, o mercado de CRI continua aí naturalmente muito aquecido e promissor. Nós aqui da XP Asset, nós acreditamos aí que os CRIs serão fontes de financiamento aí cada vez mais relevantes, né, substituindo aí captações de poupança e FGTS. Inclusive, a captação líquida de poupança em 2021 está negativa, né, ou seja, com mais de 15 bilhões de saída líquida, ou seja, o net entre arrecadação e resgate, estamos falando aí em 2021 de 15 bi, então é bastante coisa aí que teve de redução, ou seja, de saída líquida. Isso naturalmente só reforça aí a tese, né, que os CRIs aí ganharão cada vez mais relevância no financiamento do setor. Notem também aí que no gráfico abaixo, o estoque de CRI no terceiro trimestre de 2021 bateu recorde histórico, atingindo aí mais de 95 bilhões, superando ali os 79 bilhões de dezembro de 20, e o volume emitido, né, a gente consegue enxergar aqui que bateu mais de 21 bilhões até o terceiro trimestre de 21. Então, percebam aí que né, também, né, principalmente, porque o parcial de 21 já superou o volume emitido de 19, né, que foi quase 19 bi, como a gente pode ver aqui, ou seja, 21 já é o ano de maior emissão da história em CRI.
Então, pessoal, nós aqui da XP Asset estamos aí bem animados com a relevância que os CRIs vêm tomando aí no mercado, e isso aqui para o Maxi Renda é muito, muito positivo, tá? Seguindo aqui para o slide 19, a gente também sempre, todo trimestre, a gente explica um pouquinho aqui esse fluxo de caixa, é bem interessante, acho que passa uma boa projeção aí para a turma. Basicamente, a gente tem um fluxo de caixa apenas dos CRIs, tá? Do nosso book de CRI, projetado aí 12 meses para frente. Nesse fluxo, a gente consegue passar aí uma visibilidade interessante por rúbrica, principalmente. Então, basicamente, esse azul claro, a gente consegue ver que as amortizações dos papéis, quando elas acontecem, né, no mês a mês, então, quando basicamente o dinheiro volta para o caixa do fundo e é reinvestido, tá? Esse caixa não é distribuído para os investidores, isso aqui é reinvestido porque é amortização. E aí, quando a gente olha aqui na barra azul escura e azul, né, e cinza, aqui a gente consegue ver os juros e correção monetária que são distribuídos aí aos investidores do fundo. Claro, pessoal, que aqui é só uma foto, né? Como a nossa gestão ela é extremamente ativa na compra e venda de ativos, esse fluxo muda completamente. Como eu falei, ao longo do trimestre, nós vendemos mais de 100 milhões de papéis e compramos aproximadamente 300 milhões, ou seja, essa dinâmica, né, com essa dinâmica, né, esse fluxo muda completamente. Mas, enfim, a foto aí no trimestre, essa é a projeção ali dali para frente, tá? Sobre os ativos estressados, né? Estamos falando aí de 4 ativos, ou seja, são pouquíssimos ativos e hoje não representam quase nada do patrimônio líquido do fundo, menos de 1% do PL, bem abaixo disso. Nesse trimestre, a gente não teve grandes atualizações. A gente está numa negociação bem interessante que pode ser que uma operação a gente consiga vender no secundário para uma gestora aí de ativos estressados, e essa venda não vai impactar em nada o rendimento do fundo, porque já está totalmente provisionado, e basicamente isso aqui vai ser muito positivo, porque vai gerar caixa para o fundo. É uma parcela pequena, naturalmente, mas a gente limpa mais um ativo e cada vez mais a gente vai deixando aí o fundo 100% saudável. Seguindo para o slide 20. Bacana, aqui nós temos aqui o Flight to Quality, né, que é o que a gente sempre fala aí no trimestre. Dessa forma, a gente segue com um portfólio com bastante segurança creditícia, né? Eu acho que o Evandro deu bastante cor aí do que a gente fez de alocação no trimestre. Mas aqui, pessoal, acho que vale uma reflexão, principalmente olhando esse slide. Então, se a gente relembrar, né, que quando estávamos aí com juros na mínima histórica, né, ou seja, há 7 meses atrás, né, lá para março, quando o Bacen começou a subir juros, os investidores tiveram que migrar, né, os seus investimentos para produtos com muito mais risco, né, para voltarem a ter aí um retorno atrativo. E a diferença de retorno entre as operações high yield e operações high grade, né, com uma Selic mais baixa, né, num cenário de Selic ali bem baixo, etc., que a gente presenciou aí há 7 meses atrás, essas diferenças eram bem consideráveis, né? Mas com a volta da Selic, né, sobretudo em patamares de 2 dígitos, a Selic estabilizada em patamares mais altos e com a inflação também relativamente controlada, né, ali próximo da meta, essa diferença de high yield para high grade, elas ficam muito, muito menores, né? Então, assim, fazendo um exercício muito rápido aqui com os senhores, então, por exemplo, quando a gente pega de CDI patamar de 2%, que é o que a gente estava vendo recentemente, né, um ativo high grade, que tem ali uma taxa de retorno de CDI mais 2, pagava um nominal de 4, né, ou seja, 2 com 2 ali, grosso modo, 4, e o high yield com uma inflação alta, ou seja, inflação aí que a gente tem visto aí na casa de 9%, etc., ou para um PCA, uma operação de PCA mais 9, estamos falando aqui de um nominal de 18%, que a gente viu bastante de high yield aí rodando nesses últimos meses, né? Ou seja, uma diferença de 18 de um high yield para 4 de um high grade, estamos falando de uma diferença grande de 14% ao ano, né, entre o high yield e high grade. Já com uma Selic na casa de 10, 11%, que é o que infelizmente aí, né, os economistas estão projetando, um high grade com spread de 2, né, estamos falando aí de quase 13% de rendimento nominal, né, ou seja, 2 ele spread mais 11 ali de uma Selic, de um CDI, estamos falando ali de 13, versus o high yield, que com juros mais abertos vai pagar ali seus IPCA mais 11,
né? Ou seja, uma inflação aproximadamente de 4,5 ali, que seria mais ou menos uma meta, né? Que é o que a gente consegue, para os próximos exercícios, aí já começar a mirar. Estamos falando de um nominal de 16 para um high yield. Então, assim, é uma diferença de apenas 3%, né? 16 para 13. Então, assim, uma diferença enorme de risco de crédito, né? Não dá para comparar aqui um high yield com um high grade, né? O Evandro acho que falou bastante aqui da robustez ali de empresas ali AAA ou com rating super alto. E ainda no high grade a gente tem esse upside que eu falei bastante, né? Sobre um ganho de capital com uma gestão ativa. Então, essa diferença de 3 pode até ser reduzida para uns 2% até 1%. Então, pessoal, assim, naturalmente, um CDI mais aberto, isso naturalmente não é bom para a economia do país, né? Mas beneficia bastante o Maxi Renda, né? E demais produtos de renda fixa, principalmente. E o Maxi Renda tem uma boa exposição aqui a CDI e também a high grade. Então, obviamente, vai beneficiar por consequência seus cotistas, né? Então, tomando muito menos risco do que operações high yields. Então, sumarizando, né? Naturalmente, com juros mais abertos, o gap de retorno de um high yield para o high grade, ele fecha muito, né? A abertura de juros, ela não é integralmente repassada para um high yield. Porque quando a gente pega, por exemplo, operações de loteamento, né? Operações ali em que você tem um teto de originação, dificilmente você vai conseguir originar uma operação de loteamento superior à inflação mais 11, porque o crédito ele roda ali no máximo a 12, né? Então, assim, tem um teto de originação. Então, subindo naturalmente os juros, né? O high yield eles tendem a ficar menos atrativos em um cenário de Selic a 2 dígitos. A gente já viu esse filme antes, acho que todo mundo aqui já viu, não é novidade para ninguém, cenário de crédito com juros mais altos e juros mais baixos, mas eu acho que vale relembrar e vale a reflexão aí. Então, naturalmente, eu acho que, de novo, para a economia do país é complicado falar de juros de 2 dígitos, realmente né, um banho de água fria aqui, mas para o Maxi Renda isso, né, é muito positivo, tá, pessoal? Pulando aqui para o slide 22, a gente consegue, né, ver aí como é que está basicamente a divisão dos indexadores dos CRIs, né, do book de CRI. Então, bem meio a meio, tá? O nosso pipe de operações está muito voltado para a CDI. A gente está, por mais quando a gente olha aí as operações mais, né, spot possível, né, o nominal, dada essa pressão inflacionária, o IPCA está mais vantajoso no extremo curto prazo, mas para a gente que está olhando médio e longo prazo, né, CDI vai ser muito benéfico aqui para o produto, como a gente explorou bastante. Então, por isso que o nosso pipe a gente está mirando ao máximo aqui na nossa ponta de originação, operações que rodem aí a CDI+, tá? Vamos lá, pulando aqui para o slide 28, pessoal. Legal. Aqui, né, mudando um pouco de assunto, né, aqui esse slide a gente fala um pouco sobre o mercado imobiliário, né, residencial, cujo Maxi Renda aí tem exposição por meio do book de permutas. Aqui a gente consegue ver que na pesquisa do Secov, né, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo, né, a gente consegue ver que o VSO é o venda sobre oferta, né, é um indicador importante aí de absorção das vendas de unidades. Então, a gente consegue ver que o VSO dos últimos 12 meses na cidade de São Paulo foi de quase 60%, né, para ser mais preciso aqui, 58,6%, praticamente estável com o ano anterior, mas é uma estabilidade em um patamar bem elevado, bem alto, né? Ou seja, isso mostra que o mercado segue muito aquecido, tá? A gente consegue ver nesse gráfico aqui abaixo que as vendas e lançamentos continuam em ritmo muito, muito forte, né? Crescendo bastante em comparação com os meses anteriores. Então, tudo nos leva a crer que ainda faz sentido continuar alocando uma parte do patrimônio do fundo em permutas financeiras, dentro daquele target que eu comentei no início da minha fala, né, de 80-20, ou seja, 20% do patrimônio líquido em permutas, né, lembrando que a gente está com 13%, mas, pessoal, só para relembrar, né, as alocações aqui são feitas com muita parcimônia, né, porque a gente está observando os aumentos dos insumos, né, o Evandro até comentou, o INCC deu uma folga, não que esteja baixo, mas aquele pace de aumento absurdo, né, a gente observou que não está mais naquela velocidade, mas ainda alto, então os insumos continuam naturalmente altos, e a gente, né, sempre conservador nas nossas viabilidades, antes de fazer os investimentos. Então, a gente olha no detalhe muito o custo de terreno, né, o custo de obra,
e o preço das vendas realistas das unidades, né, que são praticadas na região que a gente está fazendo o nosso estudo de viabilidade. Bom, pessoal, né, eu acho que tanto nessa apresentação quanto nos relatórios aí gerenciais mensais, nós temos aí todo o detalhamento dos ativos. Acho que não vale a pena entrar no linha a linha, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui de conferência é limitado, então a ideia do call aqui, de fato, é passar né, os highlights aí do trimestre. E agora eu gostaria de abrir o espaço aí para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, por favor, enviem um espaço de Q&A. André, tem algumas perguntas aqui. O Evandro perguntou: enxergam que mais ou menos 11% de PL em caixa gera também uma maior segurança devido ao cenário econômico? Vamos lá, Evandro. Sem dúvida nenhuma, eu acho que sempre, foi um pouquinho do que eu falei, né? Sempre em momentos mais complicados de mercado, mais voláteis, mais nervosos, é mais seguro, né, atravessar aí momentos desse com caixa, né? Isso vai muito de encontro com a nossa tese, né, de uma gestão extremamente ativa. Então, ter caixa em momentos como esse é importante para fazer frente a oportunidades, né? Então, todo mundo está careca de saber que boas oportunidades de compra sempre surgem em momentos difíceis de mercado. Então, essa é um pouco da nossa tese. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, isso aí gera aí uma segurança maior, sobretudo aí todo esse estresse que está acontecendo no mercado. O Ronald, ele pergunta: boa tarde, com juros futuros aumentando junto com a expectativa da Selic em 2 dígitos, a tendência da cota do fundo é baixar para se equiparar com o aumento de juros? Deixa eu responder aqui, André, coisa que me complementa, mas é um pouco que a gente falou, né? Então, o fundo se beneficia bastante, tá? Dessa alta de juros. Então, mesmo que às vezes o mercado, na nossa visão, erroneamente coloca na mesma caixinha ali os fundos de papel, principalmente os pós-fixados, como o Maxi Renda, que metade do seu portfólio a gente vê que ele, na verdade, se beneficia bastante, consegue repassar rapidamente a inflação. Então, na nossa visão, é muita oportunidade. Você vê as taxas longas muito altas, né? Então, a gente acha que é um cenário bastante para dívida, para renda fixa, e aqui é um veículo, né, desse tipo de ativo. Então, na verdade, a gente acha que deveria se beneficiar, tá bom? O Rafael pergunta: como está o gerenciamento de risco do crédito da Prevent Senior? Bom, vamos lá, obrigado pela pergunta, Rafael. Eu vou responder aqui, aí, Evandro, se você esquecer alguma coisa, por favor, me complemente. Sim. Eu acho que essa resposta aqui está muito pautada em 3 pilares de muita segurança, tá? Primeiro, o próprio crédito da companhia, né? Deixando um pouco de lado todo o news flow negativo, é uma empresa que tem muito caixa, né? Ela é dívida líquida negativa, então, quando a gente analisa o que ela tem de caixa vis-à-vis todo o seu passivo, é extremamente confortável, uma empresa que tem ali aproximadamente 900 milhões em caixa, praticamente nada de dívida. Essa operação, daqui a pouco eu falo um pouco da estrutura, mas essa operação de BTS com a companhia, então, não é uma dívida também, não tem um passivo também marcado com isso, né, de uma forma, né, um passivo financeiro, mas acho que o primeiro pilar aqui é o crédito, né? A gente vem monitorando, assim como a gente sempre faz com todas as nossas operações, monitoramento próximo de crédito, sobretudo nesse momento aí de news flow negativo, para ver se essa questão toda que foi levantada na CPI poderia influenciar ou não no crédito, mas é muito recente para mensurar esse impacto financeiro, mas o crédito, de certa forma, ele é muito, muito parrudo. O segundo ponto, que é importantíssimo aqui, que é um pilar importante, é a estrutura da operação, né? Isso aqui é uma operação, como eu falei, é um BTS no Rio de Janeiro, é uma operação que conta com uma fiança locatícia da Zurich, que, enfim, é um player AAA, então é um segundo layer de nível de risco excelente. Além disso, estamos falando de uma operação em que não é um hospital, é um laboratório / centro administrativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é um hospital, ou seja, ninguém é internado, nenhum paciente dorme lá.
só atendimentos diários, né? Isso para fins de, pensando no pior do pior cenário, ter que discutir uma execução de garantia para poder reaver o crédito, a gente não teria grandes dificuldades em retomar o imóvel, que é um imóvel extremamente bem localizado no bairro lá de Botafogo, justamente pelo fato de não ser um hospital. Se fosse um hospital, de fato, seria até um problema. De novo, isso caso num cenário de estresse a gente tivesse que discutir isso. Então, a operação é uma operação muito robusta, né? E eu acho que o terceiro e último pilar aqui de segurança, essa operação ela é uma alavancagem de um fundo imobiliário que tem cotistas bem parrudos por trás, institucionais, tá? Não é um fundo imobiliário que tem varejo por trás. Então, no final do dia, esse fundo também ele é co-obrigado, né, na obrigação desse CRI. Então, a gente tem muita camada de proteção nessa operação, mas, de novo, em cada um desses pilares a gente vê muita segurança. Sobre a questão da intervenção, né, que eu acho que foi duramente discutido ali, da ANS, a gente também vê pouco provável, tá? Por alguns motivos. Primeiro, esse aqui é um plano que atende ali pacientes da terceira idade, como todo mundo sabe, poucos planos atendem isso, então a ANS também tem uma preocupação de atendimento de companhias de plano de saúde para essa classe de pacientes, na verdade, para qualquer tipo de paciente. Então, uma intervenção muito mal feita, impactando ali uma descontinuidade de prestação de serviços, seria péssimo para o país, né? Pensando ali no pilar de saúde. Então, isso a gente fica super confortável em relação a isso. Então, de fato, a gente enxerga isso muito mais como uma medida, mais uma resposta ali à própria CPI, para ter, de fato, a ANS muito próxima, para ver se todos os procedimentos estão sendo devidamente cumpridos, mas não, a gente não vê algo muito radical no sentido de fazer uma intervenção para estopar ali a prestação dos serviços, né? Dado os reflexos que eu acho que a gente explorou bastante aqui. Então, acho que risco de descontinuidade, sendo bem direto, em função dessa intervenção, eu acho pouquíssimo provável. Temos uma pergunta do Alcides. Para quando está prevista uma nova emissão de cotas? Olha, a gente não está pensando em dar uma emissão aí nos próximos meses, tá? A nossa cabeça aqui, antes de sair com uma emissão, equacionar muito bem a nossa dinâmica de fluxo de caixa, vis-a-vis pipeline e etc. A gente tem essa dinâmica que a gente explorou bastante de vender bastante operações no secundário, então isso naturalmente gera muito caixa para a gente poder fazer frente ao nosso pipe, que também é muito forte. A partir do momento que a gente entender que o nosso pipe está muito maior do que essa nossa geração de caixa, aí sim a gente vai avaliar a possibilidade, mas agora não existe nenhuma captação em mente. O Josivaldo pergunta: as duas permutas que acabaram de entrar podem ser impactadas pelo risco de eleições do próximo ano? Caso sim, que tipo de gatilhos hedge podem ser utilizados para minimizar o impacto? Olha, na nossa visão, o que acontece? Quando a gente faz uma análise de viabilidade de um projeto antes de fazer o investimento, a gente considera ali, basicamente, tudo que a gente consegue, que está no nosso alcance ali de mitigador de risco. Então, dado que são projetos com uma localização extremamente interessante, normalmente sempre próximo de metrô, uma metragem que seja uma metragem não tão alta, que transforme isso em apartamentos de alta liquidez, e dado todo o nosso ambiente aqui de déficit de habitação, etc., a gente está muito confortável que esses projetos, mesmo tendo uma turbulência no próximo ano em função das eleições, vão ser muito bem absorvidas, tá? A gente faz também uma pesquisa de absorção dos bairros que a gente pretende fazer um investimento, para ver como é que estão as vendas, como é que foram as vendas dos últimos lançamentos de unidades que têm a mesma metragem do projeto que a gente pretende investir. Então, a gente tem bastante conforto, que elas são altamente ali absorvidas nos bairros que foram investidos. Então, para nós aqui, eu acho que o mitigante está meio que nessa análise macro aqui, micro do projeto. O Wallace pergunta: com alguns créditos detidos contra empresas em recuperação judicial há um bom tempo, não faz mais sentido vender?
Então, é isso que a gente vem fazendo para as operações que já foram, inclusive, liquidadas aqui, operações que vieram do legado de uma antiga gestão, né, anteriores a 2016, anteriores à nossa entrada aqui, e é o que a gente está sempre de olho, né? Então, uma das operações, uma das 4 operações que a gente tem, que é exatamente essa situação, a gente está na iminência de vender. Então, é o que a gente sempre busca, né? Só que a gente tem que buscar algo que seja benéfico aqui para o fundo, e não só vender por vender. Então, sem dúvida nenhuma, é o que a gente faz, tá? A gente não tá, não é porque a operação está estressada, já teve seu fluxo de pagamento interrompido, que a gente não vai vender e vai também deixar lá apodrecendo no patrimônio do fundo, não é? De forma alguma, isso não. Só complementando, André, até uma dessas operações que a gente está em vias de liquidar em definitivo, a gente aqui até tratando para tirar o máximo benefício, o suco assim para os investidores, até era um caso que tinha 5 terrenos, então a gente foi lá primeiro, vendeu todos, então já conseguimos voltar bastante capital para os investidores, e agora que era mais um play de recuperação judicial, que a gente sabe que é muito moroso no Brasil, a gente venderia, né, para um player que está interessado na RJ, nesse processo. Então, tiramos todo o valor ali das garantias que a gente conseguia dos terrenos, recuperamos ali boa parte do crédito, e esse restante, né, que a gente chama de quirografário, né, que é de fato o corporativo, a gente vendeu. Então, a gente tenta maximizar de toda forma ali até o retorno para os senhores, mesmo dessas operações mais estressadas que a gente acabou herdando aqui da antiga gestão. O Daniel pergunta, em questão dos dividendos, o Maxi Renda poderá pagar mais do que o 0,08? Olha, vamos lá, Daniel. Primeiramente, a gente, né, nunca pode prometer aí rendimentos futuros, tá? Mas, naturalmente, a gente, vendo toda a situação econômica do país, circunstância econômica, e acho que dada toda a apresentação aí que foi feita aí, agora, né, do fundo, existe aí possibilidade, com certeza, de ter upsides, sem dúvida nenhuma, né? Lembrando que a gente tem aí como conceito aqui da gestão, não só alocar o capital em operações e carregar até o vencimento, né? A gente tem como objetivo maximizar o retorno em cima dessas operações. Então, a gente sempre vai estar de olho no mercado, olhando o nosso portfólio aqui para dentro do fundo e ver como é que a gente consegue gerar um retorno adicional, além daquele carrego que o ativo está proporcionando ao fundo. Então, com certeza, existe possibilidade de upsides aí na cota do fundo. O André pergunta, considerando uma futura Selic em 2 dígitos, seria crível supor que os rendimentos repassados aos cotistas podem ultrapassar 1% ao mês? Eu acho que vai muito na linha aí do que eu falei na última, né? Quer falar, Evandro? Não, acho que é exatamente o que foi falado agora, né? Então, O Lucas pergunta, o fundo deve aumentar a distribuição mensal por cota? Bom, acredito que seja... acho que também acho que é igual. O Wallace pergunta, qual o critério para escolher carregar ou vender? Olha, Wallace, o racional é sempre estar de olho no mercado, né? Então, é o que a gente fala aqui, né? A gente faz gestão aqui de renda fixa. Então, quando a gente fala renda fixa, é uma combinação de crédito com o mercado de juros. Então, quando a gente faz a nossa alocação em operações, a gente analisa o mercado, as circunstâncias, vê como é que está o cenário de juros e vê se existe uma demanda compradora para aquele nossos ativos, nosso portfólio. E como a gente explicou, né, boa parte dos nossos ativos são bem tradables, né, são bem líquidos, dada a qualidade creditícia ali dos riscos de crédito. Naturalmente, sempre existe oportunidade, sobretudo, dada a originação ativa aqui do nosso portfólio. Então, nós aqui, eu, time, né, eu, Evandro, todo o time, a gente origina ativamente com os fundos e com as empresas o crédito, né? Ou seja, oferece um crédito, a gente estrutura dentro da gestora, isso naturalmente nos permite a ter mais espaço para vender com ganho de capital. Então, realmente não, é muito caso a caso. A gente analisa o portfólio, analisa o mercado, tendo ângulo, tendo a oportunidade de gerar ganho de capital na venda, a gente, sem dúvida nenhuma, vai otimizar e vai vender. O Alcides pergunta, alguns fundos têm emitido novas cotas com valor menor que o VP, que acarreta perda aos atuais cotistas.
Qual é a política da XP? Bom, aqui em relação à política em si, não existe uma política sobre emissão de cotas, né? Nós aqui, do time de crédito aqui, imobiliário, é muito complicado fazer esse tipo de emissão. Acho que cada emissão tem seu fundamento por trás. Então, muitas vezes, né, por exemplo, você tem um fundo de tijolo, que você tem poucos imóveis, e aí, às vezes, talvez compense você diluir um pouco o investidor para você, na contrapartida, diversificar mais o portfólio, e isso, por consequência, vai trazer um melhor risco para o investidor que foi diluído. Então, assim, cada caso realmente é um caso. Aqui, no nosso exemplo, a gente evita ao máximo fazer isso. Algumas vezes foram feitas aqui, mas com uma pequena diluição, mas a gente sempre olha o all-in. Então, dificilmente aqui no nosso lado a gente vai fazer uma diluição dessa em que o valor da emissão mais os custos da oferta seja ali altamente diluído ali para o investidor que esteja alocado. Então, a gente sempre faz muito essa análise aqui, tá? Mas é muito caso a caso, sem dúvida nenhuma. A última aqui, o Hudson pergunta: qual a expectativa de mercado do fundo frente à crise que se aproxima? Olha, Hudson, acho que eu falei um pouquinho ali, né, infelizmente, juros altos acaba sendo ruim, de uma certa forma, para a economia, né, do país, mas o Maxi Renda é um produto de renda fixa, né? Então, assim, acaba sendo né, muito benéfico aqui para o fundo e, por consequência, para os investidores. Então, é natural, a gente vê muito, né, fuga de capital, né, de investimento para renda fixa quando os juros ele atinge um patamar ali relativamente alto. E o Maxi Renda, no final do dia, tem uma posição grande em pós-fixado, então tende a ter um aumento também nas PMTs dos seus ativos e, por consequência, repassar isso um aumento para os investidores. Então, resumindo aqui, acaba sendo benéfico aqui para um produto como o Maxi Renda, uma situação em que está sendo desenhada aí para a economia do país. Acho que até frisando, né, André, é um ponto que a gente fala bastante. Então, aqui é um fundo basicamente high grade, então, basicamente todos os riscos corporativos de empresas com balanço muito sólido. Então, que a gente até falava ano passado, né, o CDI estava 2, então muito fundo entrou muito em risco. Mas a gente sabe, o mercado é cíclico, isso aqui é investimento de longo prazo, então a gente manteve a nossa cabeça, né, apesar às vezes do mercado virando muito. Então, está bem confiante de empresas aqui e tem muita oportunidade também para nesse mercado estressado, que os investidores até entram em pânico mesmo, então tem bastante coisa interessante para comprar. A gente está bastante tranquilo aqui com o nosso portfólio. O Lucas pergunta aqui: vale a pena investir no Maxi Renda pensando em um horizonte grande de tempo, como por exemplo 10 anos? Lucas, obrigado pela pergunta. Acho que é até um pouquinho o que a gente falou agora. Então, Maxi Renda, olhando, né, igual a gente falou. Então, mesmo momento, Selic está muito baixa, vamos entrar muito em risco, vamos fazer all-in lá no coisas super arriscadas, a gente manteve o nosso guidance. Então, grosso modo, são empresas muito fortes, corporativas muito boas. Nessa crise, o mercado de juros subindo também é interessante para o fundo, que ele é bastante pós-fixado. Então, também tem muita oportunidade nas taxas longas bastante altas. E também, né, naquele caso de permutas que a gente falou, que são investimentos que maturam ali em 2 a 3 anos. E grosso modo, esses investimentos, até se olharem nessa própria apresentação, vê que muitas delas ainda não voltaram rendimento. Então, a gente está bem confiante. Mesmo numa crise, as grandes empresas às vezes saem até melhor, porque é o que a gente fala aqui, né, no jargão do mercado, the winner takes all, né? Basicamente, mercado de crise, as empresas menores têm menos crédito, perdem mercado, não conseguem acompanhar a tecnologia, e as grandes acabam passando por processo de consolidação. Então, que é o caso das empresas aqui do Maxi Renda, que nos deixa bastante tranquilo, tá? Só lembrando, né? Então, a Maxi Renda tem 4 casos de estresse. Então, todas elas herdadas aqui da gestão antiga, em 2016.
foi 8, 9 casos, a gente vem tratando de todos esses casos e o mindset da gestão mudou bastante desde então. Obrigado a todos pela participação. Estamos encerrando a apresentação trimestral de resultados do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos o nosso canal de relação com investidores no e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa tarde.